Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 16, Mandato Mediúnico. Eram quase 20 horas quando estávamos à frente de sóbrio edifício cercado por vários veículos. Muita gente ia e vinha, desencarnados em grande número, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano se estendiam atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores, debochados, né? Vários grupos de pessoas, de encarnados, né, ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no portal experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam. Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Porém, esses casos constituíam exceção, porque, em maioria, o cortejo de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que eles acompanhavam. Entramos. Então, é importante notar que existe disciplina, né? É um centro simples, pequeno, mas com toda a estrutura espiritual necessária ao trabalho. Os espíritos que iam com os encarnados, que estavam doentes, como eles, né, tinham acesso. Mas os curiosos, os maldosos, os perturbadores não tinham acesso, ficavam na rua. Ok? Ao centro de vasta sala estava uma grande mesa redonda de largo cordão luminoso de isolamento. Em redor se reservava ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Essa área, que também estava protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação, diz André, né? Então, vemos aqui que existe um cordão de isolamento protegendo o trabalho, protegendo os trabalhadores. Daí, ele fala que de uma área onde ficam os encarnados que estão buscando auxílio e os desencarnados que estão acompanhando e que também estão buscando auxílio, e os desencarnados que estão sendo trazidos pelo plano espiritual para serem auxiliados. E ali também existe um halo de proteção. Então, tem vários graus de proteção. Uma proteção maior em volta da mesa, outros envolvendo os encarnados e desencarnados que estão buscando auxílio. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conversavam entre si e junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. A senhora mais velha, revestida por extenso halo, uma auréola, né, de radiações opalinas, se apresentava e, por mais que projeções de substância sombria a buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, ela conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços pudessem atingir o seu campo de forças. E o assistente, apontando essa senhora, informou: é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos
procura oferecer a mediunidade cristã, o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais simples alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, uma vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Então, sua dedicação ao trabalho é tão intensa que ela se reveste de um halo de proteção tão grande que as vibrações pesadas daqueles que a procuram se diluem, não a atingem. Ambrosina trazia o semblante quebrantado, quer dizer, cansado e rugoso, mas refletindo a paz que vibrava em seu ser. Na cabeça, entre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, como um delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência do nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que ela se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que a preside em suas tarefas. Ou seja, ela tem um contato direto com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza por merecimento, por sua dedicação. Havendo crescido em influência, se viu assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, quer dizer, de múltiplos tipos, inspirando fé e confiança a quantos se aproximam de seu sacerdócio de fraternidade e compreensão. É natural, né, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Todos a procuram, todos se sentem atraídos pela sua generosidade, né? Então, e Hilário perguntou, vive então flagelada por petitórios e súplicas? Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos, mas com a paciência evangélica sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porque não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se apresentam. Nos aproximamos da médium, respeitável e modesta, e a vimos pensativa, apesar do vozerio abafado em torno. Então, no ambiente, embora sempre esteja escrito "o silêncio é uma prece", ninguém lê. Ninguém leva a sério. As pessoas falam baixinho, como se não fosse ser percebido, né? Mas falam, e o que não entendemos, né? O pensamento também faz barulho no plano espiritual. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E, percebendo essas pessoas, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis apenas ao nosso meio. Amados amigos espirituais, que devo fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço os seus compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo a sua agonia retratada nas lembranças dos responsáveis. Que nossos infortunados companheiros estarão buscando aqui foragidos da justiça terrestre? Ou seja, tem criminosos aqui.
que eu devo fazer? Né? Denunciar a polícia, enfim, o que eu devo fazer? Reparamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Ela não queria perder o equilíbrio. Imagina a situação, ela percebendo que 2 assassinos estavam ali no ambiente. Tá? Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e a tranquilizou. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-te, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que reclamam carinho. A médium se aquietou. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício dos parentes menos felizes. Ali, alguém suplicava ajuda fraterna para doentes em desespero. Mas além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto seria exposto a ele. De certo, traria a colaboração necessária. Então, perceba que ela não falava nada por ela mesma. Tinha muita noção de que era ela apenas um veículo. Tanto que ela dizia: quando Gabriel chegar, pediremos a ele. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande cortejo de amigos. Acomodaram-se em conversa afetiva à frente à mesa. Aí reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que envolviam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores nos abraçaram generosos. Poderíamos dizer que nós partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava a alegria dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O cuidado com doentes e sofredores dos 2 planos não roubava sua esperança, a paz e o otimismo. Compareciam ali com o abnegado culto orientador, Gabriel, né? A quem Aulus não questionava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que caracterizavam o seu temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Acaso desfrutavam o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu: nada disso. Com todo o carinho que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, ou seja, eles estão à frente do progresso, sem serem infalíveis.
São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Mas são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro através do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas. Ou seja, são seres trabalhando no progresso, na sua reforma íntima. São elevados, sim, mas não são santos, não são anjos, são seres superiores trabalhando ali na casa. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, eles são faróis isentos de errar? Aulus respondeu compreensivo: não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos exponentes da fraternidade e conhecimento superior, porém, guardam ainda consigo possibilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, mas a corrigir, sem a vaidade que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Então, errar faz parte do aprendizado. Todos nós temos o direito de errar, porque errando aprendemos. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados. Os espíritos, por mais iluminados que sejam, estão trabalhando aqui na Terra através de médiuns que também são trabalhadores do bem. Podem errar, sim, porque eles estão dando o melhor de si, não são infalíveis. Dentro da compreensão deles, estão dando o seu melhor. E não são escravos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Portanto, assim que eles percebem que cometeram um erro, voltam atrás e consertam. Aqui temos, por exemplo, vários médicos sem o corpo físico, apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméricos na missão que esposaram, mas não seria admissível fossem promovidos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, seus horizontes da observação se alargam. Compreendem que sabem alguma coisa, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Desse modo, se entregam a preciosas cruzadas de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros ciclos da experiência humana se encontram no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação da lei da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evoluindo juntos, em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos, felizes, Dona Ambrosina se sentou ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida, foi lido um texto edificante do livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica
em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Então, prece e leitura são essenciais para a elevação da vibração de todos. A leitura é escolhida pelo mentor do trabalho. Não existe acaso, existe merecimento, existe necessidade de aprendizado. Então, a leitura é a mais adequada a todos os presentes. Da leitura global, a paciência se distinguia por tema vivo, ou seja, o tema mais importante. E realmente a Assembleia examinada no todo se mostrava flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Dezenas e dezenas de pessoas se aglomeravam em redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas pensamentos surgiam de grupo a grupo, denunciando sua posição mental. As formas pensamento, né? Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores enquistados, encaixados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-lo na exposição doutrinária, com base no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas, entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar, com endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento, ali advertiam consciências descuidadas, mais além renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, levando-as ao sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculados pelo verbo construtivo. Então, já vimos em várias obras que os irmãozinhos menos esclarecidos, os obsessores, induzem suas vítimas ao sono durante a palestra, durante as preleções, para que eles percam grande parte desses ensinamentos, para eles não modificar o seu estado. Por isso, a perseverança, a força de vontade para continuar indo àquela casa espírita, para continuar com o evangelho no lar, para continuar o estudo, para começar e trabalhar na sua reforma íntima, para que cada vez mais se mantenha acordado, seja menos vítima de seus obsessores e dispostos a aprender com as lições apresentadas. Voltando, muitos médiuns funcionavam no recinto colaborando em favor dos serviços de ordem geral a se processarem harmoniosos, mas observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Parecia o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa união entre os habitantes das duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel.
Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além, nas aflições e agonias da existência. Cada folha era um pedido agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacavam-se agora extensa faixa elástica de luz azulada e amigos espirituais, ativos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da médium, depois de influenciarem os seus centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Então, Dona Ambrosina está sentada ao lado dela, tem vários papeizinhos expondo as dificuldades e problemas. Entre ela e o seu mentor, Gabriel, é criado um campo luminoso que une os dois e com ela está atendendo aqueles pedidos. Espíritos que estão acompanhando, ou seja, estão acompanhando os encarnados, aproveitando esse processo, entram no campo magnético onde ela está em contato com Gabriel e ali eles entram em contato com o cérebro da médium e assim, através dela, eles respondem aquelas folhinhas, dependendo, é claro, do que está sendo pedido, do merecimento, da necessidade. Portanto, não é Gabriel quem responde, mas sim uma equipe de trabalho que se utiliza dos mecanismos vibratórios para promover as respostas. Nós estamos mais ou menos na metade do capítulo, não vai caber tudo, então eu estou parando por aqui, ok?